Desde que o homem habita o planeta Terra, ele é um gerador de resíduos. Há 10, 15, 20 mil anos atrás, éramos nômades e por isso o lixo que a gente deixava num canto era quase invisível. A gente se mudava para outro lugar. Mas com o surgimento das cidades, isso passou a ser um problema. A geração de resíduos pelo ser humano. O que fazer com este material? Um grupo de professores da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal da Bahia pretende instalar no Hemocentro de Ribeirão Preto um projeto piloto que vai fazer com que nós, hemocentros, possamos diminuir a geração de resíduos, reaproveitar aquilo que for possível reaproveitar, mudar, criar um ambiente favorável para a melhor qualidade de vida, tanto dos funcionários quanto daqueles que se utilizam das sedes do Hemocentro em todo o país. Eu vou conversar com o professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal da Bahia, que é uma dessas pessoas que participam deste grupo que está lançando esse projeto no Hemocentro. O nome dele não é muito fácil, não, mas eu vou tentar pronunciar aqui. Asher Kipperstock. Tudo bem, professor? Tudo bem, Marco. Prazer estar aqui. Bom, professor, as cidades surgem no mundo há 15 mil anos, 20 mil anos, 10 mil anos. E até então o lixo não era problema. Passou a ser um problema tanto das cidades como passa a ser um problema das empresas, das instituições. O senhor fez um evento no Hemocentro e fez praticamente um histórico do que é essa geração de resíduos, a dificuldade de termos produção energética para produzir aquilo que a sociedade, aquilo que o ser humano pretende consumir. Então eu queria que o senhor fizesse um apanhado dessa palestra, falando sobre a geração da energia, a necessidade de geração de energia em todo o mundo e a geração de resíduos que tanto preocupa a sociedade. Pois bem, veja bem, você começou com um histórico e, de certa maneira, define o momento em que começa a surgir o resíduo. O resíduo, de fato, é uma matéria-prima que acabou não cumprindo a sua finalidade e que os corpos receptores acabam não tendo capacidade de processá-la adequadamente. Então, na época do nômade, não era só a questão de que o homem se deslocava, é que, em si, basicamente, o material que não era aproveitado, e é difícil dizer o que seria não aproveitado, porque a pele do animal era aproveitada, a carne era comida, o osso era usado para jogar na cabeça do vizinho. Então, de alguma maneira, quase todo o material é utilizado. Aí se diz, se aí as excretas daquele grupo se deslocando, essas excretas eram uma forma de retorno dos nutrientes para aquele ambiente onde esse ambiente processava esses nutrientes e gerariam então as condições para a alimentação daquele grupo de pessoas. Mas naquela situação se caracterizava uma situação de baixa densidade de produção, baixa densidade, se a gente quiser chamar, não se aplicaria à época, econômica. E que não era baixa porque a quantidade de pessoas era pequena apenas, era baixa porque as pessoas basicamente só atendiam às suas necessidades básicas. Com a evolução do tempo, e não só a urbanização, claro que a urbanização representa uma situação mais crítica em termos de concentração de pessoas num espaço, num território menor, e aí então o desequilíbrio entre o material descartado e a capacidade do meio de processar se torna muito mais evidente, mas basicamente com o crescimento acelerado do consumo, e isso muito mais rapidamente nas últimas décadas, fica evidente que estamos provocando alterações irreversíveis no ambiente. E essas alterações, então, começam a exigir mecanismos mais apurados de controle, de mapeamento, de controle e de resposta. O problema da mudança climática, que é, felizmente, quase um consenso, e digo felizmente, não só porque é quase um consenso, como porque se permite que existam as pessoas que ainda discordem, acaba acelerando essa preocupação, a necessidade de se encontrar respostas cada vez mais eficientes. Quando a gente consegue enxergar a gravidade do desequilíbrio ambiental e principalmente a situação de irreversibilidade com os padrões atuais de comportamento e de tecnologia, então acende-se uma luz de alerta para a necessidade de novos paradigmas para pensar o assunto. E, nesse momento, fica evidente que pensar apenas no resíduo depois dele gerado não é suficiente.
Bom, vamos falar de resíduo no próximo bloco, mas uma das partes importantes que o senhor destacou foi o modelo atual ele é insustentável. A produção de energia não é suficiente para atender a demanda que o mundo terá nos próximos 50 anos. Tem solução? Sim. Veja bem, você fez avançou a discussão um pouco, não sei se para qualquer espectador fica claro que no fundo, estamos lidando com uma questão energética. Até porque, mesmo que eu esgote alguns materiais, o que é esgotar um material? Se eu pego fósforo de uma jazida fosfática e ele acaba, através da rede de esgoto ou a lixiviação do solo, no fundo do mar, o fósforo continua lá, só que eu vou ter que gastar muito mais energia para a sua recuperação. Se eu destruo a qualidade da água que atende uma cidade, eu sempre posso, gastando energia, recuperar essa qualidade e retornar. Se o consumo dessa água, e em geral o consumo é associado a fatores econômicos muito mais do que número de pessoas, acaba exigindo novos mananciais, eu alocando energia, eu consigo ter essa água. Tenho que ter energia e dinheiro para isso. Quer dizer, no limite, a água do mar toda está disponível, desde que eu tenha condições de gastar 5 kWh para cada 1.000 litros de água, em vez dos meio kWh, 1 kWh, que é o que eu gasto hoje em dia. Então tem uma questão de limite econômico e tem um limite energético que é o que tem que ser respeitado, né? Então, eu tenho condições de atender essas demandas, só que cada vez para atender essas demandas, eu vou exaurindo mais e mais a capacidade dos ecossistemas. E chega um momento em que eu tenho que decidir o que eu considero qualidade de vida. Eu ter condições de ter esses enormes carrões para me afirmar como um grande cidadão bem-sucedido pelo tamanho do meu carro, ou eu de repente posso optar por formas de mobilidade menos destruidoras do ambiente, mas poder ter mais lugares para visitar que ainda estão mantendo uma qualidade ambiental que me oferece qualidade de vida. Ao final das contas, é disso que a gente está discutindo. O que eu considero como qualidade de vida? Porque se a gente pensar em termos de qualidade ambiental para uma sociedade ter saúde mental e espaçamento e gozar das vantagens que um ambiente pouco alterado, o mais equilibrado oferece, evidentemente que eu vou ter que reduzir a exploração desses recursos naturais que, enquanto árvore, me oferecem um nível de qualidade de vida, enquanto madeira sendo queimada para fazer um aquecimento ou para gerar energia e mover um veículo ou o que seja, me oferecem outro tipo de qualidade de vida. Bom, com essa falta de energia que o senhor propaga nos próximos 50 anos, se não houver mudança no atual modelo. Qual é a situação do Brasil nesse meio? Não é bem falta de energia, né? Não teremos energia para atender a demanda de crescimento populacional, econômico. O que vai haver, energia, não existe um limiar em que você diga assim, olha, não há, até mesmo com petróleo, não há previsão de falta de petróleo, não é essa a questão. Hoje, a questão da era do petróleo se coloca como, parece que foi o Defim Neto, inclusive, que disse, parecido com a questão da idade da pedra. A idade da pedra não acabou por falta de pedra. A era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Diz um engenheiro da Petrobras lá de Salvador que a humanidade acaba, mas o petróleo não. Seguramente, eu também acho que não é essa a questão. O petróleo acaba com a humanidade não vai acabar com o petróleo. Então o que acontece é que hoje o grave problema com relação ao ciclo dos materiais fósseis é que você está retirando eles numa taxa que a sua combustão e o seu lançamento na forma de gases para a atmosfera estão gerando um problema irreversível, que é o da mudança climática. Mudança climática esta que pode ser enfrentada com medidas de adaptação a ela. Quer dizer, o que é uma mudança climática? Eu não vou ter mais o regime de chuvas que eu tinha naquela região. Aí o agricultor vai trazer água de outro lugar, ou se muda para aquele outro lugar. Trazer água de outro lugar mais distante, ou se mudar, implica em mais gasto energético, que no padrão atual implica em um agravamento do próprio problema. Então entramos num ciclo onde a gente vai agravando o problema na tentativa de solucioná-lo. Na base desse ciclo todo está o padrão de consumo que a gente pratica, que a gente o confunde com qualidade de vida. E essa questão que é a essência dessa contradição.
no final das contas, eu posso dizer que eu me submeto a ter qualidade de vida que não seja consumindo bens materiais cada vez mais exigentes em termos de recursos naturais. Agora, observe o seguinte, na questão específica da energia que você estava citando, a gente está iniciando uma nova etapa de uso de fontes muito mais inteligentes, né? Que como são a energia solar e como é a energia eólica, energia de marés e outro tipo de energias. E há muito espaço de desenvolvimento. O problema que se colocava como uma limitação do alto custo da energia solar, que eu digo fotovoltaica, aquela que você pega a radiação solar e transforma em energia elétrica, em painéis fotovoltaicos, já hoje é enxergada a possibilidade, já se pode conseguir a geração de 1 kWh dessa energia a custos extremamente competitivos, inclusive com a energia fóssil. E isso basicamente começou a acontecer pela escala da produção desses painéis solares que começou a acontecer, e hoje a China é uma fabricante gigantesca desse tipo de painéis. Observa que quando você tenta compor as alternativas para a futura matriz energética, tem gente que levanta, sim, eu ainda tenho energia nuclear também. Mas será que, e não é uma pergunta que eu apenas me faça, mas que boa parte da sociedade se faz, a humanidade tem demonstrado maturidade para lidar com formas de energia tão concentradas assim? E seguramente a tendência da energia nuclear é ela não crescer. E não crescer não só por conta desse receio, mas não crescer também porque a curva de aprimoramento tecnológico da energia nuclear nunca vai ter a dinamicidade da curva de aprimoramento da energia solar. Por quê? Porque a energia solar eu gero ela em painéis, em módulos pequenos. E a possibilidade de eu renovar essa tecnologia em cima de um painel é muito grande. Por que os microcomputadores deslocaram os mainframes? Porque com R$ 1.000 você tem um microcomputador. E com um pouco de dinheiro em cima disso, eu tenho a geração seguinte. Para eu ter uma nova geração de energia nuclear mais segura, eu tenho que ter 15 novas usinas nucleares funcionando durante 30 anos para poder melhorar essa tecnologia. O painel solar, a cada 2 anos, eu posso renovar aquela tecnologia e ter cada vez uma tecnologia mais eficiente. A mesma coisa se aplica aos aerogeradores. Então, a tendência é que a gente tenha condições de dispor dessa energia pelas vias das que eu chamo de tecnologias mais inteligentes, para reprocessar, para processar materiais e, inclusive, recuperar materiais desgastados. Mas observe o seguinte, com toda a energia que você coloque, seria um tanto arrogante demais para a humanidade dizer que você vai ser capaz de recompor a natureza. Mas, evidentemente, em algum momento a gente vai poder fazer a opção, para que eu quero a natureza? Bom, eu vou aproveitar essa deixa de recompor a natureza, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto para falar sobre um projeto piloto que será instalado no Hemocentro de Ribeirão Preto, que vai permitir estudar a utilização de produtos, de equipamentos, do consumo de água e de outros serviços que o Hemocentro precisa. Então eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto aqui para falar com o professor Asher. Eu recebo aqui na TV Hemocentro o professor Asher Kipperstock. Ele é da Universidade Federal da Bahia, da Politécnica. E ele e mais um grupo, também da Faculdade de Engenharia, estão lançando no Hemocentro, em Ribeirão Preto, um projeto piloto que quer trabalhar e quer melhorar o ambiente, não só dos funcionários, como de pacientes, e transformar o Hemocentro num lugar melhor para se conviver. Professor, que projeto é este de tecnologias mais limpas ou de produção mais limpa? O que é que vai ser implantado, ou pretende ser implantado no Hemocentro? Esse projeto, essa ação específica de implantação de ações de produção mais limpa no Hemocentro aqui de Ribeirão Preto, faz parte de um programa mais amplo da coordenação de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde. Todo o setor público, federal, estadual, o país inteiro, cada vez convive com uma regulação ambiental mais exigente, por conta das demandas da própria sociedade. Até um tempo atrás, o setor público meio que se esquivava de cumprir a sua responsabilidade, o que não é adequado, porque o setor público tem que dar exemplo.
Então, já há alguns anos que o Ministério da Saúde, especificamente na coordenação de sangue, se desenvolvem esforços para reduzir o impacto que os resíduos das suas unidades provocam no ambiente. Isso já tem normatização, já tem manuais, procedimentos que fazem com que esses hemocentros funcionem de acordo com a legislação e atendam, então, às normas referentes ao descarte adequado dos resíduos. Mas o resíduo é uma parcela do impacto ambiental que qualquer segmento, qualquer cultura provoca. Quando a gente pensa em sustentabilidade, se a gente pensa apenas em o que fazer com o resíduo, deixamos de lado toda a questão do consumo inadequado de recursos naturais e de energia, de materiais e de energia. Então, quando a gente pensa em implementação de uma proposta de produção mais limpa, o que se quer, o objetivo, é aumentar a ecoeficiência desse segmento. Aumentar a ecoeficiência quer dizer fazer mais e melhor com menor uso de recursos naturais. Quando você faz um melhor uso dos recursos naturais, naturalmente você reduz as perdas, que são essas perdas que a gente chama de resíduos e que provocam esses impactos no ambiente. Então, esse esforço já está se dando com todas as unidades do país, ou pelo menos todos os estados, a partir de um curso de especialização que está sendo desenvolvido. Nesse curso de especialização, a gente interage com professores que não só são da UFBA. Estávamos agora com um professor da Universidade de Viçosa dando um módulo específico sobre análise de risco, quantitativa de risco, e outros professores que participam desse esforço. Você abre um canal de diálogo entre algumas ideias que existem sobre o que é gerar ecoeficiência e a realidade da prática em cada um dos hemocentros, que é muito diversa. Vocês têm aqui no Hemocentro de Campinas, de Ribeirão Preto, uma unidade de excelência. É uma unidade que, além de prestar serviços em padrão de excelência, desenvolve pesquisa e desenvolve conhecimentos na sua articulação com o Hospital das Clínicas, com a própria Faculdade de Medicina, com a Universidade de São Paulo, aqui no campus de Ribeirão Preto. Para pensar em termos processos mais sustentáveis, que é uma coisa muito difícil, inclusive eu critico muito a banalização desse adjetivo sustentável. Hoje todo mundo coloca um pequeno ou qualquer atributo e chama o prédio de sustentável, o automóvel de sustentável e etc. A gente tem um desafio muito grande. Desafio que implica, primeiro, em revisar os padrões de produção para melhorar a qualidade da produção com menor uso de recursos naturais, energéticos ou materiais. Mas só revisar os procedimentos, isso vai permitir um ganho, mas seguramente não é suficiente em nível do desafio do que é a sustentabilidade. Vamos ter que criar demandas adequadas para que a pesquisa traga novas tecnologias e novas práticas também de execução, que hoje talvez ainda não estejam claramente delineadas. Na hora que você confronta o que você tem que fazer em termos de atendimento com o serviço que você presta, com os requisitos ambientais, surge um leque de demandas gigantesco que tem que ter muita inovação para atender isso. Então, enquanto está se desenvolvendo isso em grande escala, com os hemocentros como um todo, através desse curso de especialização e algumas pesquisas específicas, a coordenação do sangue diz, olha, se tem algum hemocentro que possa dar a liderança dentro desse processo, não só para a qualidade dos seus controles, mas sua associação com a pesquisa, é o Hemocentro de Ribeirão Preto, isso que a gente está fazendo aqui. A gente não tem nenhuma competência para ensinar qualquer coisa com relação aos procedimentos do sistema de sangue hemoderivados. Então, qual é a estratégia que a gente tem? É trazer a questão ambiental, o conceito e a quantificação de qual é o nível de desafio que tem que ser superado e passar uma metodologia que permita com que os colaboradores do Hemocentro possam dissecar as suas atividades em módulos básicos e a cada módulo básico deles aplique uma lógica de entender o que entrou e saiu dele em termos de uso de recursos naturais ou geração de resíduos. Com esse diagnóstico o mais detalhado possível, surgem então as demandas que têm que ser atendidas. Quanto de energia eu gastei em determinado processo? Então, deixa eu entender aqui. Eu trabalho com computador. Eu terei uma metodologia para a hora que eu chego, eu ligo o computador, e a hora que saio, eu tenho noção do que eu gastei de energia? Para começar. Alguém que trabalha, por exemplo, na realização de exames,
na sorologia, ela vai ter um mecanismo, uma tabuada lá, um procedimento em que ela vai calcular, bom, eu comecei a X horas, terminei Y hora, desse eu gastei tantos tubos, quer dizer, no final do dia ela tem uma previsão de quanto ela gastou. O ideal seria isso, que afinal de cada dia, cada atividade. Só que a gente sabe que isso é exaustivo e não se consegue de uma hora para outra. Mas, na essência, o primeiro passo para a gente racionalizar o uso de qualquer material é saber quanto dele se gasta. Vai ser interessante, né? Isso sem dúvida é interessante. Até levar para casa, porque eu quero saber quanto é que eu estou gastando. Não há separação entre você enquanto profissional e você enquanto membro da sua família. Se você faz isso na residência, seguramente vai fazer no local de trabalho, se você faz no local de trabalho, você pode levar para a sua residência também. E essa é uma das questões que a gente tem muito claro. Você pode perfeitamente, na hora que você cozinhar é uma sequência de processos químicos, termoquímicos, de uma complexidade tão grande quanto fabricar um plástico. Claro que com níveis de risco menor. Cozinheiro é até um Mavelin, né? Então, tem como você, refletindo nas suas práticas diárias, desenvolver procedimentos que depois se aplica no seu trabalho. Mas aí, veja bem, você conseguindo ter consciência de como você usa os materiais em cada etapa, você vai ter condições de reformular isso para melhor. Aí você diz, olha, eu uso o computador aqui, tudo bem. Eu tenho certeza de que uma pessoa com um perfil profissional semelhante ao seu, usa também o computador. Ao final do dia, se a gente mede os dois desempenhos, quanta energia cada um gastou, vai haver uma diferença. Se ambos fizeram atividades semelhantes, por que não se faz no menor consumo? Se há uma diferença, alguém consome mais do que o outro. Por que esse que consome mais não poderia fazer da forma que fez aquele que consumiu menos? Se os dois sentam para discutir o que fizeram, o cara vai dizer, rapaz, mas você está fazendo isso que eu não tinha pensado. Você acaba gerando uma espiral muito positiva de crescimento, porque você sabe que o desafio é muito grande e que qualquer pequeno ganho tem que se somar aos grandes ganhos que também vão ter que ser atingidos em algum momento. Só que aprimorar um processo para ter um desempenho ambiental mais eficiente, de melhor qualidade, só se consegue se o especialista, se o profissional que o pratica, se imbui dessa ideia de fazer isso. Que os maiores especialistas nisso seguramente estão trabalhando aqui, estão trabalhando nesses hemocentros. Então, o que eles têm que ter é um instrumento, uma ferramenta de reflexão para saber quais vão ser os procedimentos do futuro que, além de dar um produto de qualidade garantida, de alta sensibilidade, como é o sangue para ser transfundido, tragam desempenhos ambientais sensivelmente melhores que os atuais. Bom, nós vamos para mais um intervalo. Nesse terceiro bloco, vamos falar com o professor sobre as experiências que ele já tem, que fizeram com que ele viesse até Ribeirão Preto para lançar esse projeto junto com o Hemocentro. Então, dessas experiências positivas, o Hemocentro passa a ter um projeto piloto para desenvolver produtos sustentáveis. Posso utilizar esse termo? Menos insustentável. Menos? Insustentável. Menos insustentável? Então, daqui a pouco a gente volta. Eu recebo aqui na TV Hemocentro o professor Asher, que é professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal da Bahia. E ele participa aqui na TV Hemocentro para falar sobre um projeto piloto que vai ser colocado em prática no Hemocentro para criar procedimentos para diminuir a geração de resíduos, transformar o Hemocentro num local ambientalmente melhor. Mas isso não começou aqui no Hemocentro, ele já tem uma experiência de utilização de mecanismos semelhantes em empresas na própria Bahia. E essa experiência que eu gostaria que o senhor contasse. O que é que o senhor está trazendo de lá para ser aplicado aqui? A gente já desenvolve esse projeto que a gente chama da Rede de Tecnologias Limpas, a Rede Teclim, lá na Bahia, desde 1998. Quando a gente lança um curso de especialização focando a atração dos profissionais da indústria petroquímica, que é muito forte lá no nosso estado, para se capacitarem na lógica de fazer isso que a gente está iniciando agora aqui, né, no Hemocentro de Ribeirão Preto. Então começamos o curso de especialização, isso nos traz profissionais da área ambiental e de processo para a sala de aula, e que ao mesmo tempo também, nessa mesma sala de aula, a gente colocou os profissionais do órgão ambiental do Estado. O órgão ambiental, na época,
apoiou muito essa iniciativa. Então, nós acabamos tendo, dentro de sala de aula, o fiscal, o fiscalizado e o filósofo, quer dizer, o professor. Se gerou uma discussão de uma qualidade tão alta, onde alunos que faziam determinadas rotinas no dia a dia e eram criticados pelos fiscais ambientais, apontando para soluções que tinham menos sentido do que os próprios erros que a indústria fazia, chegaram à conclusão de que tinha outras formas de se lidar com isso. No âmbito da dicotomia fiscal-fiscalizado, ninguém abre mão para reconhecer erros. Em sala de aula se abre esse espaço. Então se gerou uma dinâmica que aos poucos foi sendo difundida no polo petroquímico e logo alguns anos depois, quando surge no âmbito dos órgãos de pesquisa federais, do CNPq, principalmente a CAPES, a linha de projetos cooperativos, o que é isso? O sistema de ciência e tecnologia diz, olha, a universidade não gera inovação, gera conhecimento. Inovação acontece no mercado, porque são produtos que o mercado aceita, que têm habilidades e qualidades que produtos anteriores não tinham. No caso, estamos falando de habilidades e qualidades ambientais. Então diz, olha, se juntem aí, indústria se junte com a universidade e comecem a desenvolver esses novos processos. E aí surgiram diversos editais na área de petróleo, na área de recursos hídricos, de energia, etc. Como a gente tinha essa interação com a indústria já muito forte a partir do curso de especialização, que depois se transformou em um mestrado profissionalizante, e hoje um programa completo com doutorado e tudo, o trânsito com a indústria já existia, então resultou muito fácil apresentar propostas que tivessem o componente acadêmico, o componente industrial e o aporte de recursos financeiros que a indústria estava disposta a colocar para fazer contrapartida dos recursos públicos que vinham. O que nos tornou muito competitivos na captação de recursos, de pesquisa. Então, de lá para aqui, empresas de mais diversos tamanhos, na época... O senhor pode citar, por exemplo, Braskem, exemplo de uma Petrobras. empresa, para quem está assistindo, tem uma dimensão mais concreta. Olha, ela gastava X, passou a gastar Y. Perfeito. As ações foram essas para chegar a este resultado. Vou pegar aqui um primeiro exemplo que me vem à tona. Há uma empresa de indústria química inorgânica, fabricante de pigmentos, pigmento que o dióxido de titânio, que é aquele pigmento que dá brancura à tinta, por exemplo. Ele vem de um minério que chama ilmenita, que é um minério preto. E ele, por diversos processos de tratamento, ele chega a ter aquele pigmento que é utilizado. Essa indústria fazia um consumo de água, quando vieram nos procurar, estava fazendo um consumo de água na ordem de grandeza de 100 toneladas de água por tonelada de produto, se não estou errado nos números. 1 por 1? 100 para 1, 80 para 1. E eles já tinham praticado padrões de 150 para 1. Então eles próprios começaram a pensar na redução do consumo d'água. Claro que havia uma pressão também do órgão ambiental. E em um determinado momento, num processo de relicenciamento, foi sugerir, rapaz, por que você não se junta com a universidade e dá um passo à frente ainda? Aí o coordenador de meio ambiente na época, o Ivo, chega lá na sala, que tinha sido aluno, inclusive, e diz, o negócio é o seguinte, olha, a gente já reduziu de 180 para 100 e tal, e eu acho que a gente daqui não reduz mais. Ele diz, olha, eu não posso lhe dizer se você vai reduzir mais, não, mas podemos aplicar metodologias de desenvolvimento de atividades para uso mais racional, que vai dizer se não. Hoje eles estão na faixa de 60. Nos 2 anos de trabalho em conjunto, 60 toneladas por tonelada, não sei se exatamente esse número teria que checar, mas a proporcionalidade é mais ou menos essa. 2 anos de trabalho, você não tem tempo de implementar novas tecnologias, você tem tempo de implementar novos procedimentos. Novas tecnologias, novos projetos, a gente deixa os projetos em nível conceitual e eles depois desenvolvem o projeto, tem madurações, demoram 2, 3, 4, 5 anos para resultar. Mas só com a implementação do projeto, no sentido de termos pesquisadores estudando os processos e discutindo com os operadores, engenheiros, operadores de chão de fábrica, como se faz uso da água, leva o cara a refletir que há espaço só com mudança de procedimentos para já reduzir o consumo. E só com a apreciação de qual é o consumo, medindo e discutindo, o consumo cai em 20%, 30%, 40% sem investimento. Então, nesse caso, nesse exemplo concreto, ele baixou de 150 para 60. Inicialmente era 180, nos procuraram, já estavam com 100,
E hoje está na faixa de 60 ou até menos. Eu Isso no consumo de água. Consumo de água. Agora, o consumo de água, tanto no Hemocentro como nas algumas outras empresas, como a indústria da cana, a indústria de refrigerante, enfim, é altíssimo. Esses procedimentos também podem ser aplicados lá, do jeito que foi aplicado lá, pode ser aplicado aqui no Hemocentro? Não, tem que do ter jeito que foi aplicado, não. Claro que não. Mas a lógica que te leva a você ter um uso mais racional, seguramente sim. Né? Na indústria você está falando indústria de refrigerante, indústria de cerveja, você tem fábricas que trabalham com 10 litros de água por litro de cerveja ou litro de refrigerante. E tem indústrias que praticam 3, 2. Por quê? Porque há processos mais aprimorados. A água que você não vai poder retirar é a água da cerveja, a não ser que você queira oferecer cerveja em pó e o cara depois beber a água. Mas todo o resto é passível de otimização, até determinados limites. O que é importante é que isso se consegue não é com reuso. Reuso é um dos instrumentos que permite ganhos, mas não é o principal, de longe não é o principal. Isso se consegue, primeiro, otimizando a prática de uso desse recurso natural, água, energia, matéria-prima, o que seja. Há muito espaço para redução do desperdício. Se quiser, a gente pode fazer uma simulação assim com a água que você consome na sua casa, que é semelhante nesses critérios. Quando se esgota todas as medidas de perda de água, é que aí cabe uma medida de reuso, porque aí você vai aplicar ela para aquela água que estritamente foi utilizada no processo, não aquela água que foi desperdiçada. Como reuso normalmente implica em você requalificar a água para voltar à qualidade que ela precisaria para o uso original ou para um outro uso, quanto maior a água que você tem que requalificar, mais alto o custo e mais alto o gasto energético. Então não tem sentido fazer reuso em cima de água desperdiçada. A água desperdiçada elimina e a água efetivamente utilizada no melhor padrão é essa que você vai tratar para poder usar em outro processo ou reusar no próprio processo. Só que é muito mais fácil para um engenheiro de processo, não quer esquentar a cabeça, dizer, olha, não, isso é um problema do meio ambiente, o pessoal lá que trate e reuse. E aí se inviabiliza, de fato, o uso mais adequado. Professor, em razão do tempo, obviamente que esse projeto não prevê só olhar para a água, claro, que é um produto fundamental para a vida. Quais outros olhares teremos no Hemocentro? Todos os possíveis. O que quer dizer isso? Então, quem vai definir o que é possível? Cada processo, cada pessoa. Quando um técnico participa da elaboração do diagnóstico, o fluxograma do processo, identificando o que entra e o que sai, em um determinado momento entra um material plástico, que sai como descartável. Será que precisaria ser descartado? Será que não poderia ser recuperado? Será que no descarte não é interessante que o descarte seja feito com recuperação energética, que não seja? Se eu insiro determinadas moléculas, como cloro, por exemplo, no plástico, eu dificulto a sua incineração e mesmo o seu aproveitamento energético. Mas a discussão do que poderá ser feito depende muito de como cada um desses processos seja analisado. Em princípio, toda matéria-prima e toda energia aplicada gera impacto ambiental. Como a ideia é reduzir os impactos ambientais, aumentar a coeficiência, toda e qualquer matéria-prima e energia, em princípio, está dentro da análise que o grupo vai fazer, que os profissionais do Hemocentro vão fazer. Água, como a gente é ligado muito ao Departamento de Engenharia Ambiental, que tem uma vocação na questão da água e efluentes, acabamos tendo uma certa atenção ou fomos mais demandados por conta disso. Mas a gente está fazendo eficientização energética de indústrias de grande porte também com muito sucesso e com reduções substanciais também do índice de consumo energético por produto em todas essas empresas. Então, o programa começa no final agora de agosto. Deve ter mais quanto tempo? Qual é o período de duração? O que está chamando o programa é da nossa participação direta, repassando a metodologia para o Hemocentro, para ela se apropriar dessa metodologia e dar início à sua atividade. Então, esses 6 meses de trabalho é o repasse da metodologia. Do conhecimento. Do conhecimento daquele método e tal. E com isso, claro, que a gente também se apropria do conhecimento que existe aqui para usá-lo em outros hemocentros.
A partir daí, o Hemocentro continua permanentemente desenvolvendo isso. Eu citei na aula de hoje exemplos que a Dow Química praticou em Louisiana, nos Estados Unidos, na década de 80 e 90, em que 10 anos depois de iniciado esse processo, ainda conseguiam gerar ideias inovadoras para minimizar a geração de resíduos e em taxas e rentabilidades, inclusive financeiras, maiores 10 anos depois do que no início. Então é um processo que, pelo tudo que a gente entende, não tem fim. O que a gente espera é que não só o Hemocentro de Ribeirão Preto, mas a sociedade como um todo, pratique isso numa velocidade maior do que o nível de degradação que a gente impõe ao planeta. Torço por isto. Se a gente conseguir, poderemos ter sustentabilidade. Tá certo. Eu agradeço aqui a participação do professor Ascher. Ele participa de um projeto piloto aqui em Ribeirão Preto que propõe, entre outras coisas, transformar a instituição num local de referência não só na ciência, como na assistência e ensino, que já é também numa instituição de referência na relação com o ambiente. Perfeito. Muito obrigado, a TV Hemocentro fica por aqui, até o próximo programa.